Professor, nós falamos aqui da lei da concorrência, fizemos esse comparativo, Brasil e aí a União Europeia. Eu queria saber, e aí a gente já entramos um pouquinho, mas vamos especificar agora com relação à lei do consumidor. No caso do Brasil, ela estaria nesse ponto, então, mais avançado que na União Europeia? Essa proteção ao consumidor? De certa forma está. De certa forma está por causa disto. O problema do Código do Consumidor em geral, mas muito particularmente no que respeita ao controle das cláusulas dos contratos, na medida em que essas cláusulas possam ser cláusulas iníquas, cláusulas injustas em relação à parte mais fraca, à parte mais vulnerável, que é a parte do consumidor, é levado mais longe na lei brasileira do que na lei europeia. A lei europeia regulou as cláusulas contratuais gerais. Gerais são aquelas que são predispostas para uma massa indeterminada de contraentes. Por exemplo, as cláusulas de transportes públicos são gerais porque não se discute um por um quanto é que vai pagar. É uma cláusula geral. A Comunidade Europeia avançou, e até avançou com caráter prioritário, na regulação das cláusulas contratuais gerais. Mas o Brasil foi mais longe, porque o Brasil regulou as cláusulas abusivas, sejam gerais ou não gerais. Portanto, todas as vezes que há um contrato, mesmo um contrato individual e negociado individualmente, digamos assim, mas em que há uma cláusula que é abusiva, essa cláusula é atingida pela lei brasileira. O Código do Consumidor brasileiro foi muito longe, procurou traduzir na lei interna os princípios da Constituição de 1988, a Constituição que nos rege. A Comunidade Europeia teve sempre uma resistência que não venceu ainda a entrar no próprio conteúdo dos contratos. Enfim, já será um pormenor, avançou depois um pouco mais no que respeita a contratos individualizados, mas em contratos individualizados em que há uma parte de tal maneira forte que diz à outra parte: você ou faz isto ou eu não contrato. Quer dizer que tem a possibilidade de impor cláusulas. O Brasil não está dependente disso. Não está dependente que sejam as cláusulas iníquas predispostas por uma das partes. Basta que o contrato seja iníquo, ainda que não haja manifestação de predisposição, para que isso seja atingido pela lei brasileira. Este é um aspecto em que a lei brasileira está mais adiantada, porque a justiça é tomada por si como controle do conteúdo do contrato. Deixa eu ouvir aqui a opinião também do Paulo, que é um grande especialista na nossa legislação. Paulo. O professor colocou essa questão das cláusulas abusivas, que permite um controle geral. Um controle, na verdade, que o Código de Defesa do Consumidor. Se nós pudéssemos ler em matéria de cláusula abusiva o que o Código de Defesa do Consumidor diz, ele está dizendo uma frase: não é mais tolerado qualquer cláusula no contrato manifestamente injusta. Então ele deu ao magistrado o critério da justiça, do conteúdo do contrato, da cláusula do contrato, para dizer se aquela vinculação, se aquele contrato pode ou não pode prosseguir. Acho que a lei brasileira fez bem. O problema, quando ele diz aqui que a Europa avançou menos que o Brasil nessa matéria, em matéria no plano material, então eu concordo com ele. Agora, no plano formal, o Brasil avançou menos. Eu falo do plano institucional, porque nós temos reconhecidamente um código que é elogiado no mundo inteiro. Toda vez que vai fazer um código lá fora, o brasileiro é o primeiro a aparecer como modelo. Portugal discute até hoje se vai adotar ou não um modelo parecido com o brasileiro. Agora, a questão é no plano institucional, porque nós vivemos uma inflação de direitos. Direitos o Código dá. Agora, quem os defende? E como eles são aplicados? Então, no plano institucional, nós podemos ver sempre direitos dos consumidores sendo violados.
Como também os próprios fornecedores têm os seus direitos violados quando a interpretação do que está no código fere o equilíbrio, ou seja, para equilibrar a relação, eu acabo desequilibrando, prejudicando o fornecedor. Não foi esse o espírito do código. O espírito do código é trazer a harmonia às relações. A harmonia é equilíbrio. Então, no plano institucional, precisa que o Ministério Público tenha feito muito no plano institucional. Há associações de consumidores, como o IDEC em São Paulo, que também tem feito muito, mas no plano institucional, que é o grande problema, que não é o direito material do consumidor, é a defesa do consumidor. Porque na relação de consumo há o grave problema dos pequenos negócios. Você é lesado, imagine numa conta bancária que a instituição financeira vai lá todo mês e tira R$1 da sua conta. Individualmente, o consumidor não vai reclamar, porque não compensa. É tempo, é advogado para contratar, é ir à justiça. Mas se aquele banco tem 12 milhões de correntistas, no mês são 12 milhões. No ano, são 12 vezes 12 milhões. Ou seja, nós chegamos aí a mais de 120 milhões de prejuízo, onde a instituição financeira, se beneficiando de uma dificuldade de defesa do consumidor, embora materialmente o direito do consumidor seja garantido. Mas formalmente o consumidor não consegue exercer esse direito. O meio ainda é difícil. O meio ainda é difícil. Então, neste caso, as empresas sabem disso, as más empresas, os maus fornecedores. E aproveitam-se dessa dificuldade de defesa do consumidor para lograr vantagens. Então, no plano institucional, o Brasil vai precisar avançar muito ainda em defesa do consumidor. Tanto naquilo que diz respeito a encontrar a linguagem adequada para a aplicação do direito do consumidor, sem lhe dar privilégios. O direito do consumidor, eu digo sempre, o professor Ascensão, na Faculdade de Direito de Lisboa, dizer, dentro do princípio republicano, ninguém tem privilégio. Todos têm direitos. E dentro aí da igualdade das relações. Então, para eu aplicar esse direito de forma que ele não configure um privilégio, eu tenho que também tomar o mesmo cuidado das cláusulas gerais. Ver os princípios, adotar os critérios e buscar o equilíbrio. E do ponto de vista institucional, é preciso que a sociedade reaja mais firmemente às violações desses direitos. Aí eu digo que o Brasil estará, no ponto de vista institucional, quando atingir isso, próximo do que acontece na Europa. Bem, eu conversei aqui com o Paulo Roque Cury, advogado, e também com o professor José de Oliveira Ascensão, que é professor de Direito Civil da Universidade de Lisboa, a quem eu quero muito aqui agradecer pela presença, por atender o nosso convite, para vir trazer alguns esclarecimentos. Professor, nosso muito obrigado. E você também pode participar do programa Fora enviando a sua sugestão de tema a ser debatido aqui com a gente. Para isso, basta enviar um e-mail para o endereço fórum@stf.jus.br. Obrigado e até o próximo programa.